Você sabia que pode ser realizada a mamoplastia sem a utilização da prótese? Eu sou o Dr. Anderson Damasio, sou cirurgião plástico especialista em cirurgias avançadas da mama. E agora eu vou contar um pouquinho sobre as cirurgias de mamoplastia sem prótese. Nas cirurgias de mamoplastia com prótese, sem prótese ou mamoplastia redutora, o pré-operatório ele é exatamente igual. A gente tem que primeiro saber como está a saúde do paciente. Pegando mais específico para a mama, a gente sempre tem que avaliar a questão da saúde da mama com ultrassonografia para saber se tem alterações nodulares na mama, se aquela mama é uma mama saudável e a gente pode operar ela com toda tranquilidade. Dentro das rotinas de mama, você tem a ultrassonografia, você tem a mamografia, você tem a ultrassonografia das regiões axilares e aí a gente vai escalonando esses exames conforme a necessidade para cada paciente. O pós-operatório da cirurgia mamária, tecnicamente, é um pós-operatório bem mais tranquilo do que as outras cirurgias de forma geral. Uma por uma questão da sensibilidade. Quando você faz toda aquela manipulação cirúrgica da mama, a sensibilidade tende a diminuir um pouquinho e isso volta com o tempo. Quando a gente pensa em dor, em desconforto, nas cirurgias mamárias, isso é bem minimizado tanto pelo tipo de cirurgia, pela técnica que a gente aplica, quanto pelo local que a gente está operando. A mama tende a incomodar muito menos do que várias outras cirurgias dentro da cirurgia plástica. Hoje a cirurgia sem prótese ela tem uma grande vantagem em relação às cirurgias com prótese. Qual é? Exatamente não ter a prótese. Nas cirurgias de mama, é muito comum você ter pequenas aberturas, onde principalmente quando você usava aquela técnica clássica de Pitangui, que era aquele T mais longo, você tinha muitas aberturas na emenda das cicatrizes. E isso favorecia a exposição das próteses, levando um quadro maior de infecção, podendo ter quadros mais frequentes de contratura e até mesmo a perda do implante. Nas mamoplastias sem prótese, o fato de não ter o implante deixa o cirurgião e a paciente muito mais tranquilos na questão do manejo dessas pequenas intercorrências, que, ao meu ver, não são intercorrências. Pode acontecer habitualmente com qualquer médico, com qualquer cirurgião, principalmente nas cirurgias que são secundárias. Aí sim a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. Nas cirurgias de mama, quando a gente trata em cirurgias secundárias. A recuperação das cirurgias mamárias, tecnicamente, por mais que a gente fala de recuperação em 24 horas, uma recuperação mais precoce, a gente tem que ter a ideia do que é uma recuperação. Pensando no tema de cicatrização, toda e qualquer lesão, ela leva de 1 ano a 1 ano e meio para ter sua cicatrização concluída, completa, toda a maturidade cicatricial. Pensando nas cirurgias de mama, quando a gente fala de recuperação rápida, a gente está querendo dizer que o quão mais rápido ela pode retornar para suas atividades. Na cirurgia de mama, com técnicas que a gente realiza com mini-T, onde você tem uma cicatriz menor, você tem menos chance de abrir a ferida, você consegue se recuperar tecnicamente melhor do que naquelas cirurgias que tem uma cicatrização muito maior. E isso favorece você a retornar suas atividades bem mais precoce. O que é esse bem mais precoce? Em torno de 10 a 21 dias você já consegue voltar às suas atividades habituais mais tranquilas. Pensando numa atividade física, no exercício, numa academia, numa musculação, não, a gente sempre espera um pouquinho mais, em torno de 30 a 45 dias. Falando um pouquinho básico sobre a questão das cirurgias mamárias, você tinha duas técnicas basicamente. Uma mamoplastia vertical, que é onde a gente faz aquela cicatriz em T bem longa, que a gente é comum ver nas pacientes de forma geral, e a gente agora está fazendo as cicatrizes mais curtas, com um T pequeno, um L, e isso favorece a melhor recuperação. E tem a ver, de fato, com a técnica aplicada. Uma característica das cirurgias de mama sem prótese, que para mim é a maior vantagem da cirurgia, é você ter aquele aspecto da mama natural. Então, aquele colo mais slim, com um polo inferior mais preenchido, que para mim tem a sua beleza, tem a sua naturalidade, é a grande vantagem das cirurgias de mama sem prótese. Eu vou dar exemplo do caso de uma paciente que ela tinha uma mama muito grande, a gente fala de gigantomastia, que foi feita a cirurgia e feita uma redução de aproximadamente 1,8 kg somando as duas mamas. E a gente fez toda aquela mamoplastia exatamente sem prótese. Eu vou mostrar o resultado para vocês aqui, o quão natural ficou essas mamas. Um colo mais slim, um colo mais comportado e mostrando mesmo assim toda a sensualidade feminina. E o que é mais emocionante nessa história é que quando ela chegou pra gente com a ideia de fazer as cirurgias na mama, ela queria simplesmente que retirasse toda a mama. Curto assim, explicando, desenhando, mostrando para ela que é possível você ter mamas
pequenas, sem prótese e devolvendo toda a sensibilidade, toda a feminilidade da mulher, mesmo em mama sem prótese, isso é extremamente gratificante para a gente, como médico, ouvir e ver a satisfação do paciente no pós-operatório.